Glória a Deus. Já vamos começar, amados, a nossa terceira aula do Seminário de História da Igreja. Deixa eu só compartilhar aqui no Face e nos grupos e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bem-vindo aqui você no Instagram. Hoje eu estou também no Facebook, aqui nessa câmera de cima. Vamos ver se dá certo. E depois eu salvo no YouTube para que todos possam assistir. Só colocar um título aqui, por favor. Ok. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe aqui os irmãos que vão assistir pelo Instagram. Só não vou passar para vocês os slides, né? E aqui no Facebook, usando essa ferramenta StreamYard, eu vou projetar também os slides. Então, se você quiser assistir com slide a aula de hoje, a aula número 3, nós vamos falar da era da Igreja Imperial. É o terceiro período da história da Igreja. Depois eu vou salvar esse vídeo e colocar também no YouTube, tá bom? Esse StreamYard, se tiver uma conta paga, você pode transmitir ao vivo para várias plataformas. Eu estou transmitindo apenas para o Facebook e aqui com vocês no Instagram, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu só projetar aqui o nosso slide e vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando início à nossa terceira aula do Seminário Livre de História da Igreja, vamos falar um pouco desse período da Igreja Imperial. É o período que vai suceder a Era das Perseguições. Seria para ter tudo de bom, porque uma vez que a Igreja deixou de ser perseguida, agora ela deveria avançar, crescer, e de fato ela até cresceu, mas não tanto como no período das perseguições. Isso é incrível, né? Pois bem, no período das perseguições é que a igreja mais cresceu. E agora nós entramos numa fase da igreja que é, no mínimo, curioso o que nós vamos falar aqui. A igreja agora com os recursos, com o imperador cristão, ou pelo menos se dizia cristão. Eu mencionei na aula de ontem que Constantino só se batizou
no final da sua vida, porque havia um mito, né, naquela época. Eles pensavam o seguinte: quando me batizo, eu sepulto os pecados, então eu vou acumular mais um pouco de pecado e só depois eu me batizo. Então ele só se batizou no final da sua vida, o imperador Constantino. Mas não podemos julgar, né? De fato, ele protegeu a igreja, ele acabou com as perseguições, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui mais à frente, sobre a vida de Constantino e o que é que ele fez em prol do cristianismo. Bem, o que eu estou fazendo é um panorama da história da igreja, tá? Num seminário maior, como o Seminário Batista do Sul, que eu fiz, você tem História do Cristianismo 1, História do Cristianismo 2, História do Cristianismo 3. Então, só aí tem 1 ano e meio de história da igreja. Então, aqui nós apresentamos para vocês, de forma sucinta, um panorama, tá bom? Panorama da história da igreja. Aí estão os meus contatos, para quem quiser passar um e-mail, fazer alguma pergunta, no Facebook, depois vai estar no YouTube também, os contatos de e-mail e os contatos nas redes sociais. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão assistindo ali do Campo de São Cristóvão 338, é a nossa igreja querida, igreja histórica, que foi fundada em 1924 por Gunnar Vingre, e eu estou ali auxiliando o pastor Jean Max, que está à frente do trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Campo de São Cristóvão 338, Templo Histórico, Centro de Convenções da CADB. Vamos lá, meus amados. A era da Igreja Imperial, terceira era da história da Igreja. Antes de falar de pontos positivos e negativos referente a essa era da história da Igreja, nós vamos falar de alguns pontos teológicos, problemas que tiveram que ser levados à votação, a concílio, problemas de cunho teológico, né? O primeiro a destacar é a natureza pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. Bem, nessa época surgiu um bispo chamado Ário. Esse bispo, ele dizia que Jesus não era Deus. E nós sabemos pelas Escrituras, em vários versículos, como aquele que diz: Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em João 1:1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu já debati com algumas pessoas chamadas testemunhas de Jeová, cuja tradução das Escrituras diz, ali em João 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Já começa a se contradizer, porque Deus diz lá em Isaías 41, eu sou Deus e não há outro. Então, se ele é um e não há outro, como é que João 1 ia falar um Deus, né? Mas ali em grego está, no princípio era o Logos estava com Theos, e o Logos era Theos. Então, a palavra Theos, que é Deus, está ali 2 vezes no texto, no capítulo 1 de João, e não tem como fugir dessa verdade. Bem, esse bispo Ário era influente, e ele conseguiu um grande número de adeptos da igreja antiga para segui-lo. Diante dessa controvérsia, chamada controvérsia do bispo Ário, o arianismo, tá? Foi criado, então, o Concílio de Nicéia, 325. A perseguição acabou em 313. 325, nós tivemos aí o Concílio de Nicéia para definir qual seria a doutrina da igreja com relação à divindade de Cristo. Certo? Porque Jesus disse no Evangelho de João, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou uma expressão que só Deus usava na antiga aliança. Então, isso era difícil para os judeus entenderem, e é difícil até hoje muitos compreenderem.
mas o fato é que Jesus é eterno, ele nunca foi criado, ele nunca começou a existir, porque ele é Deus. E o Concílio de Nicéia, ao terminar, baixou um decreto, digamos assim, eclesiástico, que dizia que ele, Jesus, é Deus de Deus, luz de luz, Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado. Porque o texto do Salmo diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Gerado para ser apresentado ao mundo, mas não criado, jamais criado. Alguém pode dizer, pastor, ele é primogênito. Sim, dei uma aula sobre isso ontem. Primogênito, em grego, é prototokos, que quer dizer aquele que tem a preeminência, aquele que é escolhido, queridinho do papai. Nós vemos na Bíblia vários episódios de quem não era primogênito e passou a ser primogênito porque o pai colocou e ponto final, né? Aliás, eu preguei uma mensagem certo tempo atrás, meu pai mudou a minha história, que traz esses detalhes, né? Jacó não era primogênito, mas o pai fez dele primogênito. José não era primogênito, o pai fez primogênito. E, finalmente, Judá não era, mas no final a primogenitura acaba sendo de Judá, Deus escolhe, né? Rúben não pôde, entrou José, depois José passou para Efraim, que era o filho dele, mas Efraim aderiu à rebelião das tribos, a primogenitura ficou com Judá, ficou com Efraim, né? Mas diz o livro de Salmo que Deus rejeitou a tenda de Efraim e escolheu Judá, a tenda de Davi, e escolheu Davi, seu servo, tá? Então Deus escolhe quem ele quer, e primogênito não quer dizer que ele tenha sido criado, quer dizer sobre preeminência, sobre seleção, escolha de Deus, honrando, né, o seu filho. E Jesus, no Concílio de Nicéia, é de onde vem a expressão, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, ok? Então, isso foi decidido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Vamos lá. Nós tivemos aí vários teólogos influentes nessa época, né? Os três primeiros aqui são considerados os três capadócios. Eles foram brilhantes em defender a doutrina da Trindade, que é outra doutrina difícil de ser entendida pelo cristianismo, por alguns cristãos, né, modernos, por algumas pessoas, porque é algo muito espiritual, realmente a mente humana não alcança. E os três capadócios se encarregaram de esclarecer, de ensinar que a doutrina da Trindade, que a palavra Trindade não tem na Bíblia, a palavra mais certa seria triunidade, mas ela, apesar de não ter a palavra na Bíblia, a doutrina existe desde a criação, né? Quando, no princípio, criou Deus, Bereshit bara Elohim, e Elohim dá ideia de deuses, então, ali estava Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus foi deixando as dicas ao longo das Escrituras, falando acerca da Trindade. E Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzo e Gregório de Nissa foram considerados os três capadócios que defenderam essa doutrina da Trindade. Destacamos também a figura célebre de Agostinho de Hipona. Ele é chamado o teólogo da graça. É considerado, historicamente, o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Agostinho de Hipona, ok? Ele escreveu algumas obras, uma delas eu vou mostrar aqui na frente, Cidade de Deus, e Agostinho também é aquele que fala o seguinte: ama e faça o que quiseres. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: ama teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Agostinho resumiu numa só frase: ama e faça o que quiseres. O que é que ele queria dizer com isso? E quando você ama, automaticamente você vai fazer o que é certo, você não vai fazer nada errado. Isso eu estou falando não é de paixão, não é desse amor, né, eros, não, estou falando do amor verdadeiro, do amor ágape, o amor que vem de Deus. Se você ama com esse amor, eu não preciso lhe instruir muito,
porque automaticamente você vai fazer o que é certo e o que é melhor. Agostinho de Hipona é esse grande nome aí entre esses teólogos da igreja, chamada de Igreja Antiga, no período da Igreja Imperial. Teólogo da graça. A igreja e o Estado é um tema interessantíssimo, muito relevante, a igreja e o Estado. Por quê? Nós vemos, ao longo dos séculos, a dificuldade que há de se juntar as coisas, né? Quando junta, geralmente dá problema, e nós temos que definir qual seria a melhor forma de governo. Eu não tenho nem dúvida que é o Estado laico, porque no Estado laico você prega a religião que quiser, você não obriga ninguém a se converter, porque nós, como cristãos, não queremos obrigar ninguém a se converter, uma vez que a Bíblia diz, né, que a pessoa ela deve tomar a sua decisão. O Senhor Deus, ele diz, vinde, é um convite. Ele diz, eu estou à porta e bato. É opcional. Você aceita se quiser. Então, o cristianismo não é imposição. E quando, ao longo da história, a igreja tomou essa posição, aconteceram alguns problemas. Bem, aí na tela ficou um pouquinho, o slide ficou em cima, né? Atrás ali está escrito a igreja e o Estado, né? E esse livro aí, De Civitate Dei, é o livro escrito por Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. Está escrito aí em latim, Sancti Aureli Agostini Episcopi Hiponenses. Santo Agostinho, bispo de Hipona. Agostinho é considerado um grande homem, tanto pela Igreja Católica como pelos evangélicos. Acontece que esse livro aí, porque eu coloquei esse livro para falar de igreja e Estado? Porque justamente Agostinho vai chamar a igreja de cidade de Deus, e ele está certo, e o Estado de cidade dos homens, ok? Então a igreja deve dominar o Estado. Do ponto de vista teológico, histórico e bíblico, quando o Estado lá em Israel era um Estado teocrático, sem problema, né? No problem. Mas nem todas as formas de governo no mundo são teocráticas, né? E o que vai acontecer? Nós vamos falar na próxima aula sobre o período medieval e vamos falar do crescimento, da culminância e a decadência do papado. A igreja romana, depois que Roma vai cair em 476, ela vai se basear nesses escritos de Agostinho e a igreja vai assumir uma supremacia, tomando o lugar do imperador de Roma, onde o Papa passa a ser uma espécie de imperador e, de fato, ele comanda tudo. De fato, o seu poder está acima dos reis e dos príncipes, porque se ele excomungar alguém, aquele príncipe não pode enterrar ninguém, o cemitério passou a ser campo santo, certo? E ninguém queria ter um rei excomungado pelo Papa, né? Então, os líderes da igreja romana, na época medieval, se basearam muito no que Agostinho escreveu, sendo que Agostinho não escreveu por mal, o que ele escreveu está certo, cidade de Deus e cidade dos homens. A igreja está acima, a igreja é soberana, mas é bom que igreja seja igreja e que Estado seja Estado. Nós podemos, com a nossa ética cristã, sim, influenciar o Estado. Nós podemos e devemos nos candidatar a cargos políticos para quê? Para influenciar e para fiscalizar, para não permitir que o mal se aposse daquilo que é nosso, por direito e por herança, certo? Para proteger os nossos filhos, para proteger os nossos direitos à propriedade e a nossa própria liberdade de culto. Tá? Então, nós podemos e devemos estar envolvidos com a política. Tem gente que diz que a política é do diabo. Mentira. Disseram que o rádio era do diabo, aí os crentes ficaram sem rádio.
Disseram que a televisão era do diabo, e agora para fazer um programa na televisão é caríssimo, né? Disseram que a internet era do diabo, e o diabo gostou e criou um monte de coisa aí, né? E por último disseram que a política é do diabo. A política não é do diabo, a política é a ciência, é uma ciência, é um dos ramos da filosofia, é a arte de bem administrar a polis, que é a cidade. Daí a palavra política, ok? Então, certos políticos e certos homens é que são maus. O homem é mau. O homem é mau. Eu vou contar uma ilustração para a gente continuar. Vale a pena. Um certo homem levou o trabalho para casa, alguns contam com ele como pastor, outros como um empresário, e ele estava ali tentando formular uma mensagem, tentando terminar um trabalho, e ele estava no seu gabinete, e o filho vinha e dizia, pai, brinca comigo. E o homem dizia, meu filho, não dá, estou atribulado, eu tenho que terminar essa mensagem aqui, eu tenho que terminar esse trabalho. E o filho, tá bom, ia para a sala, daqui a pouco o filho voltava e dizia, pai, brinca comigo. E o homem não tinha tempo, dizia, meu filho, pelo amor de Deus, depois eu brinco, eu tenho que terminar isso aqui. E quando o filho veio terceira vez, pai, brinca comigo, ele ficou constrangido, e ele disse, faz o seguinte, pegou uma revista, cortou a revista todinha, e deu para o filho, e disse, tá vendo esse mapa? Tinha um mapa na página, um mapa mundi. Ele recortou o mapa todinho e disse, ó, faz um quebra-cabeça para mim. Monta esse mapa, e quando você terminar, me chama que eu vou brincar contigo. E o pai, para a surpresa do pai, em questão de minutos, o filho gritou da sala, pai, consegui. E o pai ficou desesperado, falou, peraí, o que é que esse cara arrumou, né? E quando ele foi na sala, o mapa estava no seu devido lugar. Todos os continentes, todos os países, tudo certinho. E aí ele disse, filho, como você conseguiu essa façanha? E ele disse, foi muito fácil, pai. Do outro lado da folha, tinha um desenho de um homem. Eu consertei o homem e consertei o mundo. Então, política do diabo? Mentira. Política é a arte de bem administrar a polis, a cidade. Os homens maus precisam ser consertados. Eu consertei o homem e consertou o mundo. Pronto. O camarada descobriu o que é que ele precisava falar e o que ele precisava aprender. E é o que nós também precisamos. Nós, enquanto igreja, somos a voz profética na terra. Não devemos ser alheios ao que está acontecendo no Estado, ao que está acontecendo no Brasil agora, onde poderes das trevas tentam se apossar das nossas riquezas, né? Principados de corrupção foram confrontados e não querem soltar a nação. Nós, como igreja, estamos orando, repreendendo, clamando, né? E também podemos e devemos colocar pessoas lá que bem nos representem, para que nós possamos continuar com a liberdade de pregar a palavra de Deus. Eu possa continuar fazendo essa live, né? Porque já tem até leis aí querendo proibir esse tipo de coisa. Vamos lá. Então, só voltando aqui um pouco, amados, durante a Idade Média, isso vai ficar bem complicado, né? Porque a igreja domina de uma forma que as nações na Europa não são livres, porque o Papa tem o domínio e o poder sobre os reis, uma vez que a igreja é a cidade de Deus e o Estado é a cidade dos homens. Hoje nós temos mundialmente 3 tipos de governo a nível de Estado. Nós temos o Estado ateu, exemplo, Coreia do Norte, a Constituição da Coreia do Norte, da Rússia, começa dizendo que esse Estado não acredita nem tolera nenhum tipo de Deus ou religião, ok? O Estado é ateu. Nós temos o Estado confessional, exemplo, Irã, República Islâmica do Irã. Não adianta você chegar lá na praça e dizer, Jesus te ama, vai morrer. Vai morrer porque você não pode falar isso nem na praça, nem em casa. Se descobrir em casa, você também é preso. Porque o Estado é confessional. E nós temos o Estado laico, que é o que nós vivemos.
E é maravilhoso que seja assim, que nós tenhamos a liberdade, enquanto o outro lá, que é da religião afro, ele tem a liberdade dele, e eu, como pregador do evangelho, vou chegar para ele, vou expor a minha pregação, vou orar por ele e tentar convertê-lo ao cristianismo, certo? Mas, enquanto Estado, o Estado não se compromete com religião nenhuma, ele é laico, ok? Então, Estado ateu, Estado confessional, Estado laico, beleza? Vamos continuar aqui. Bem, vamos definir aqui esses dois imperadores, a diferença de um para o outro. Constantino e Teodósio, né? Eu já vi pessoas influentes, até na igreja católica, falarem de forma equivocada sobre o fato de o imperador ter criado um decreto colocando a igreja como religião oficial do Estado. E eu já vi algumas pessoas falando que foi Constantino. Não foi. Em 313, Constantino promulgou o Edito de Tolerância. Ele acabou com as perseguições, certo? Ele deu fim às perseguições. Somente em 380, Teodósio, que é outro imperador, ele vai promulgar um outro decreto colocando a igreja cristã como religião oficial do Império Romano, tá bom? Então há uma diferença. Constantino somente acabou com as perseguições e Teodósio é quem vai oficializar, digamos assim, a igreja como a religião cristã como a religião oficial do Estado, ok? Não muito distante, tá? Antes de nós passarmos o slide, não muito distante, no Brasil era assim. Na primeira Constituição, a religião brasileira era oficialmente católica, apostólica, romana, tá bom? As constituições vieram mudando até chegar a essa liberdade religiosa da qual nós estamos desfrutando agora. Bem, meus amigos, agora nós vamos para a parte mais interessante aqui desse período da Igreja Imperial, para nós caminharmos para o final. Nós tivemos aqui pontos positivos e também pontos negativos, certo? Durante esse período da Igreja Imperial, nós tivemos algumas coisas que foram, sem dúvida, coisas boas, mas tivemos coisas que não foram tão boas e trouxe problemas naquele momento e trouxe problemas também no futuro. Vamos lá. Bem, vamos aos pontos positivos. Primeiramente, o fim das perseguições. É óbvio que isso é um ponto positivo. A igreja agora pode cultuar, a igreja pode adorar. Nós estamos esperando que a pandemia acabe, né, para que a gente possa fazer mais alguns trabalhos, ter liberdade de ir ao templo. E agora, lá, estava liberado. Em Roma, agora, você poderia, né, você poderia cultuar sem ser perseguido. Você não precisava prestar mais o culto ao imperador. Então, isso era muito bom. Outro ponto positivo, os templos foram restaurados. Enquanto havia aqueles perseguidores, foram 10 perseguições, nós mencionamos isso na aula de ontem, se você perdeu, está aí salvo no YouTube e no Facebook, né? Eles não podiam ter templos, né? E alguns imperadores, os 10, né, perseguiram de forma ferrenha os cristãos e mandavam matar, queimar, assaltar as feras. Então não tinha condições. Mas um ou outro liberava o culto. Então havia algum outro templo, um ou outro templo, mas que não podia ser usado, ok? Não podia ser usado porque era proibido. Então esses templos foram restaurados e, melhor, muitos templos pagãos viraram igreja. Isso era muito bom. Outra coisa, aparentemente boa, o dinheiro do Estado financiava desde o bispo até o funcionário do culto. Opa! Quem é o bispo de Roma? O bispo de Roma é um ministro de Estado. Então, hoje ele ganharia 33 mil. Teria
vários assessores à sua disposição. Ele era pastor do imperador. O dinheiro do Estado financiava, desde o bispo até os funcionários do culto. Opa, você vai tocar? Salário X, vindo direto da fonte do Estado, né? Aparentemente isso era muito bom. Mas lá na frente não vai ser tão bom. O clero tinha vários privilégios, ou seja, imunidade eclesiástica. Se o camarada matasse alguém e ele puxasse a carteirada, a carteira de bispo, ele não podia ser preso. Imunidade eclesiástica. Outro ponto. O domingo foi proclamado dia de descanso. Deixa eu repetir o que eu falei ontem para os irmãos. Dizem por aí, né, principalmente algumas seitas, que foi Constantino que inventou o domingo. Isso é mentira. Desde que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e os cristãos adoram, cultuam no primeiro dia da semana, que veio a se chamar domingo. Para nós é menos importante o nome, entendeu? Porque os judeus descansavam no sétimo, mas Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então, os cristãos sempre oravam, sempre celebravam a ceia, todos os domingos, de manhã, ok? O que acontece? Quando a igreja agora deixou de ser perseguida, alguém vai lá no Constantino e diz, Constantino, a gente queria um dia de descanso. Por quê? Porque na época dos outros imperadores, na época das perseguições, você não podia cultuar nem domingo, nem segunda, nem terça. E aí, se a ceia era domingo, que hora que era? Antes das 6 da manhã, de madrugada, nas catacumbas de Roma, nos buracos, nas cavernas, escondidos em alguma sala. Quem trabalhava lá no palácio, no governo, arrumava uma salazinha daquela escondida. Se fosse pego, era morto. Ok? Então, agora, eles vão pedir ao imperador que vai decretar o domingo como dia de descanso. Então, Constantino não inventou domingo nenhum. Ele simplesmente reconheceu que os cristãos precisavam desse dia para cultuar e decretou o dia de descanso. A crucificação foi abolida. Isso é uma coisa maravilhosa. Morte de cruz é uma morte das mais cruéis de todas. Né? A pessoa morria aos poucos, lentamente. Morte para o pior bandido, pior marginal. E essa crucificação foi abolida. Ou seja, veja como as leis, com a influência do cristão, com a influência da igreja, com a influência do cristianismo, as leis foram se moldando eticamente falando. Correto? Então, a crucificação, disseram, não, é uma pena muito pesada, corta isso. E fizeram leis abolindo a crucificação. O infanticídio foi reprimido. No Império Romano, assim como em muitas tribos e em muitas culturas antigas, se uma criança nascesse com defeito, com problema, aleijado, paralítico, síndrome de Down, eles jogavam fora. Jogavam no lixo. E a igreja agora entra nesse cenário para trazer luz no meio das trevas. E aí, aquela irmã do social, né, vai dizer, não, nós vamos cuidar dessas crianças, vamos criar um lar de crianças, né, vamos criar um local, né, para uma creche, um local para abrigar essas crianças, e assim eles fizeram, e o infanticídio foi reprimido. A escravidão foi gradativamente abolida. A escravidão não era aqui dos negros, tá? Qualquer pessoa que era vencida numa guerra, e aquelas pessoas eram levadas, suas mulheres, seus filhos, e eram feitos escravos por aquele que ganhou a guerra, pelo dominador, né? Mas essa escravidão, aos poucos, foi gradativamente abolida. Uma das coisas que deixava qualquer romano uma pulga atrás da orelha é que um escravo poderia chegar a ser bispo. E aí imagina, aquele senhor chegando no culto, quem dirigia o culto era um escravo.
Essa é a ética cristã. É assim mesmo que Deus faz. As lutas dos gladiadores foi proibida. Luta de morte, coisa sinistra, macabra. Há um tempo atrás aí eu assisti uma luta do MMA, né? Pelo amor de Deus, eu sou um fuzileiro naval, mas nós estamos no século XXI. E o camarada começou a bater na cara do outro, socar, 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 e o sangue espirrando. E não pode parar, porque só pode parar se o cara der uma batidinha lá, pedir arrego, não sei. Pelo amor de Deus. Em pleno século XXI, aí eu fiz uma publicação dizendo que não considero aquilo um esporte, porque é inadmissível que a pessoa esteja sangrando muito, e se ele não tiver consciência para pedir para parar? E o outro socando a cara dele e o sangue espirrando, ninguém podia parar. Não existe isso, né? E isso é anticristão, é antiético, isso não é humano. E as lutas dos gladiadores nessa época foram proibidas. Vamos lá. Então, nós vemos aqui agora os pontos negativos. Nem tudo são flores, né? Vamos lá. Pontos negativos. Primeiro deles, olha aí. Falamos agora há pouco, né? Da igreja e do Estado. Nosso Estado é laico. E houve ali uma aliança com o Estado. Bem, quando se fala aliança aqui, não é simplesmente aliança no sentido de cidadania, não. É uma aliança no sentido da igreja influenciar algumas decisões do Estado, e aí a coisa fica meio complicada, sabe por quê? Porque muitas pessoas se convertiam, acho que está aqui na frente, aí, próximo tópico. Todos queriam ser membros, os bons e os maus. Você imagina que o imperador é cristão, né? Aí o senador diz, não, eu também sou cristão. Ué. O deputado diz, eu também, desde criancinha, eu sou cristão. O cara não se convertia, não se batizava, continuava com 2, 3, 4 mulheres, que era comum na época. No Império Romano você podia usar qualquer empregada como mulher, era um direito. O cara tinha mais de uma mulher e as empregadas, as servas que trabalhassem na casa, ele podia usar qualquer uma como escrava sexual, que era direito, era cultura, entendeu? E agora essas pessoas sem nenhum tipo de conversão, de arrependimento, eles queriam ser cristãos também. Diziam que era. Porque a igreja era a religião oficial do Estado. E aí complica, né? É um ponto negativo. Outro, os cultos eram esplendorosos, porém menos espirituais. Aí houve a entrada gradativa do paganismo, misturando sincretismo religioso, misturando, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa não. A mesma coisa é um caminhão cheio de chinês transportando o Covid-19. Não é a mesma coisa. Mas aí eles começaram a misturar as coisas. Tá? Outro ponto, aumento de cerimônia. Gente, tem gente que gosta de cerimônia. Tá? O culto pode ser 1h30, um culto abençoado, pode ser até 1 hora. Mas tem gente que consegue fazer 2h30, 3 horas, 4 horas para falar a mesma coisa. A Bíblia diz que não é pelo muito falar, entendeu? E quando a coisa se torna monótona, se torna irritante, pesarosa, isso não é culto que Deus quer, né? Deus não quer cerimônia, Deus quer um culto racional, santo e agradável ao Senhor. Deus quer liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não tinha mais aqui, porque a igreja tinha a cadeira dos senadores, né? O banco do imperador, a cadeira do imperador, a cadeira do bispo, né? E certas cadeiras que nós temos hoje nas nossas igrejas, mais parece um trono de papa do que uma cadeira de pastor. Mas isso aí pula essa parte, senão vão me colocar na CPI da fake news. As imagens dos mártires. 405 aqui. É o ano. 405.
no ano de 405, eles começaram a venerar as imagens dos mártires, colocando ali na parede sem nenhuma maldade. Só que depois essas imagens vão se transformar em estátuas e depois vão se transformar em santos. Não era essa a intenção e nenhum mártir da igreja quis ser santo, quis ser adorado, quis receber oração. Porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nem Pedro, que alguns dizem que é o primeiro Papa, quis ter a preeminência. Ele disse em Atos 4,12, ele, Jesus, é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por pedra principal e de esquina. Se Pedro disse que Jesus é a pedra, como é que alguns vão dizer que Pedro é a pedra? Não existe isso. Jesus disse para Pedro em Mateus 16,18, eu te digo, Pedro, que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todo padre sabe disso, todo bispo sabe disso, todo teólogo sabe disso, que a palavra Petros é pedra pequena, pedrinha, fragmento, brita. Mas eu te digo que tu és Petros, tu és essa pedrinha aí. Mas sobre esta pedra, tua declaração, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vencem a igreja porque ela é do Senhor, minha igreja. Né? A igreja do pastor é vencida, a igreja da convenção é vencida, a igreja do bispo A, bispo B, do apóstolo, do semideus, ou do ancião, é vencida, mas a igreja de Cristo, a igreja de Deus, é vitoriosa sempre, coluna e firmeza da verdade. Bem, na página 80 do livro História da Teologia, é um livro maravilhoso que eu tenho aqui. Aqui, eu vou pegar ele para vocês. Não vou pegar não, que ele está apoiando a minha iluminação. Deixa quieto. O livro História da Teologia, na página 80, fala de um concílio onde foi usado pela primeira vez a palavra Theotokos. Theotokos quer dizer mãe de Deus. Quem usou a expressão não tinha nenhuma má intenção. O bispo que usou essa expressão, ele só queria dizer o seguinte, Maria não é uma pessoa comum, ela deve ter o nosso respeito, porque ela foi mãe do Senhor Jesus, que é Deus. Então ela é mãe de Deus, Theotokos. Alguém pegou aquela palavra e transformou no mito, e hoje, para muitos, Maria é quase a quarta pessoa da Trindade, quando não é isso. Maria diz na sua oração, lá em Lucas, capítulo 2, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Então, Maria não recebe nem aceita oração, e como ponto negativo dessa era imperial da igreja, nós temos aí o início da adoração, e não é só veneração, adoração mesmo a Maria. Mudança no sentido de ceia, de memorial para sacrifício. Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Então a ceia, querida, é memorial. Mas eles criaram mito, e colocaram como um dos 7 sacramentos. E aí, como sacramento, a ceia te santifica. E ao contrário, é o santo que toma a ceia em memorial. Não é ela que vai me santificar. Não é aquele pão que vai me transformar. E o pão no outro dia, né? Uma confusão aí nas igrejas evangélicas. Tem gente que enterrava o pão, outros jogava fora, porque já foi consagrado ao Senhor. Querido, dá para os pobres, dá para o mendigo lá na rua. Porque aquele pão, ele é memorial. Uma vez que acabou o memorial, ele é um pão igual a qualquer outro. Mas, com essa mudança da ceia, no sentido sacrificial, aí veio a doutrina da transubstanciação, onde o pão se transformava na carne e o vinho se transformava no sangue. Querido, não transforma nada, não. Tá? Existe transubstanciação, consubstanciação, que diz que o Senhor está presente ali nos elementos, e existe memorial, que é o modelo bíblico correto, e é o que nós praticamos. Fazer isso em memória de mim. Então é só isso, é memorial. Nem é consubstanciação, porque o Espírito, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não está mesmo, porque eles é um.
É a melhor forma de falar da Trindade. Não, eles não estão ali nos elementos. Deus não está nos elementos. Ele está em nós, que participamos da ceia. E ela é memorial. Fazer isso em memória de mim. Esse é o sentido, não tem mais nada além disso. O que tiver além disso é coisa que nós inventamos. E aí, queridos, estamos chegando ao final. Eu estou falando do período da Igreja Imperial. Eu estou falando do período em que nós deixamos de ser perseguidos e agora temos tudo nas mãos, né? Estamos por cima da carne seca, temos vários direitos, até imunidade eclesiástica. Eu expliquei ontem numa aula de eclesiologia, Atos 20 e 28, se você quiser pode ler. Paulo diz assim: olhai por vós e pelo rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu estava explicando, Paulo está escrevendo aquilo para os presbíteros de Éfeso. Ele chama o presbítero de bispo e ele chama o presbítero de pastor. Sabe por quê? Porque presbítero, bispo e pastor é a mesma figura no Novo Testamento, na igreja primitiva. A partir do ano 100 e a partir dessa igreja imperial, que vai até o ano 476, com a queda de Roma, esse período que eu estou concluindo agora, ele vai do fim da perseguição até a queda de Roma, em 476. Certo? Igreja Imperial. Tá bom? Então, nesse período, o bispo começou a se destacar da figura do pastor ou presbítero, que era o pastor local. Tá? É bom saber aí, todos os assembleanos que estão me ouvindo, que o presbítero mencionado na Bíblia não é o mesmo presbítero da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus criou um presbítero que é inferior ao pastor. Não existe isso. Tá? O presbítero era o pastor da igreja. Né? Quando diz chama os presbíteros e ore, chame o pastor, querido. Pedro diz, eu sou presbítero convosco. Tá? Então, o presbítero era o ancião, era o pastor, era o bispo. Mas aqui, na Igreja Imperial, esses cargos vão começar a se hierarquizar. E o bispo, então, passa a governar os presbíteros ou os pastores. E o bispo de Roma, que ganhava do Estado, quem não queria ser bispo de Roma? Opa! Ganhar 33 mil, né? Até eu ia mandar meu currículo para lá. Bacharel em teologia, mestrado em historicidade da religião, né? Mandar uma cartinha, Bolsonaro, vê se tem uma vaga para mim aí, né? Todo mundo queria ser bispo de Roma, entendeu? Para ser pastor do imperador e ganhar 33 mil reais. Que maravilha, né? Pois bem, todos os bispos eram chamados de pai. E o bispo de Roma, por ter essa moral toda, era chamado de papai. Vem a pergunta: quem governará os bispos? Quem perguntou, acho que tinha já a resposta, né? O bispo de Roma, que é não apenas pai, mas ele é papai e futuramente será papa, ok? Então, daí nasce o papado, daí nasce toda a trajetória desse líder religioso que vai ser o mais influente durante toda a Idade Média. Nós vamos começar a falar dele amanhã. Nós vamos falar da ascendência, até a culminância e a decadência do poder papal. E vamos falar de alguns entraves, algumas coisas que ocorreram durante esse maior período da história da Igreja, que é o período da Idade Média. Uma parte desse período é chamada de Era das Trevas. Vamos falar qual foi a filosofia que governou, que imperou nesse período, né? E vamos amanhã, então, para a nossa quarta aula do seminário de História da Igreja. Espero ter ajudado, espero ter colaborado. Aqui encerra nossa aula número 3, a Era da Igreja Imperial. Então, amanhã, só confirmando, a aula de amanhã, a Era da Igreja Medieval. Espero você no mesmo horário, às 14 horas, amanhã, quarta-feira, para essa nossa
quarta aula de História da Igreja, do Seminário de História da Igreja. Um abraço a todos. Havendo perguntas, eu responderei nos comentários ou responderei no início da aula de amanhã, tá bom? Deixa eu encerrar aqui no Instagram. É bom colocar o óculos. Encerrar. Glória a Deus. E encerrar aqui. Deus abençoe a todos. Um abraço.